Fala galera, mais um dia de estreia aqui no canal e esse é o R20 News, o nosso episódio piloto. E a ideia desse programa é trazer um resumo de tudo que aconteceu de importante na semana, fatos, notícias e trazer comentários sobre essas notícias e esses movimentos tanto da economia real como da economia monetária, ou seja, da Bolsa de Valores e como isso impacta na sua vida, como você pode usar isso para se proteger, mas também para ganhar dinheiro no mercado. Então eu já vou começar aqui dando alguns dados para vocês. No horário do fechamento são mais ou menos 12h37 agora. A gente está fechando a pauta aqui do programa. E o Ibovespa, ou seja, o nosso índice de ações, ele está fechando a semana aí com uma alta de um pouco mais de 3,33%. 129 mil pontos, 129.779 pontos, né? Mais precisamente. Claro que vai mudar um pouquinho, mas em geral vai fechar uma alta aí de mais de 3% na semana. É um recorde nominal, né? Ou seja, se você olhar para o gráfico do índice futuro, seja no diário ou no semanal, você vai ver que ele está num topo, ou seja, está na maior cotação que já esteve na história. Por que eu digo nominal? Porque se a gente descontar a inflação ou a taxa de câmbio, por exemplo, você vê que não está, né? Não estamos em um recorde absoluto, digamos assim. Então, é um recorde relativo, mas já é uma coisa boa. É uma coisa aí para se animar e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso ao longo do programa. Agora o dólar, né? E aí eu peguei como referência o dólar Petax, né? Que é o dólar mais utilizado para fechamento de contratos, taxa de câmbio oficial, importação, exportação, até mesmo influenciando o dólar turismo, né? Quando a gente vai aí fazer alguma viagem, alguma coisa nesse sentido assim. Ele está fechando a semana com uma queda de 2,17% e a cotação em R$ 5,11 aproximadamente. Agora tem um detalhe interessante no dólar. A bolsa está subindo bem, né, esse ano e está em recorde nominal. Alta de 3% na semana, mas está em recorde aí próximo dos 130 mil pontos, subindo consideravelmente bem. O dólar, apesar de estar caindo 2% essa semana, se a gente olhar o acumulado, ele só caiu 12% em relação ao topo de 2021. Ou seja, a bolsa está subindo muito mais do que o dólar está recuando. Não deveria ser assim, né? Normalmente, quando a bolsa está em alta, o dólar está em queda. Ou seja, isso aí, esses dois números assim analisados friamente, já indicam que tem um sinal de ruído no mercado, né? Alguém está mentindo nisso aí, ou é a bolsa ou é o dólar. Ou seja, o dólar ele é um termômetro da segurança, né? O termômetro do risco, digamos assim. Então, se o dólar ele não está cedendo tanto, é sinal que existem sinais de preocupação no mercado. Então, no mínimo, a gente tem que estar atento para não se empolgar tanto com o noticiário positivo de ver as ações subindo e achar que está tudo mil maravilhas. Talvez uma parte, né, dessa explicação seja dada pelo próximo valor que eu vou passar agora para vocês, que é o IPCA. Ele mantém aí 6,76% de alta nos últimos 12 meses. Esses dados foram extraídos do Banco Central, né? Então, inflação está alta. O IPCA ele está alto, a inflação não está cedendo, né, e continua aí aumentando semana após semana. A gente tem a taxa Selic no momento a 3,5%, ou seja, se eu pego a taxa Selic, que é o maior referencial para todos os produtos da renda fixa, seja os próprios tesouros direto vinculados à Selic, ou até mesmo vinculado a outras taxas referenciais, o CDI, a poupança, tudo isso tem uma relação direta com o rendimento da taxa Selic. Se a gente pega 3,5% ao ano, que é o rendimento atual da taxa Selic, e subtrai a inflação de 6,76%, nós temos juro real negativo nesse momento no Brasil de 3,26%. Ou seja, é você ter o seu dinheiro derretendo. Se você deixar o seu dinheiro aplicado num título desse de renda fixa, que esteja rendendo próximo da taxa Selic, você vai estar perdendo dinheiro, porque a inflação está maior do que o rendimento desses títulos da renda fixa. Agora falando um pouco
dos dados da evolução da pandemia, né, que tem muito a ver com o que reflete no mercado financeiro e principalmente na economia real. A gente tem aí agora, esses dados foram extraídos do broadcast. A gente tem Brasil, primeira dose acumulada, ou seja, vacinação, primeira dose a nível Brasil. Um pouco mais de 47 milhões e 700 mil doses. Isso representa aproximadamente 22% da população, considerando uma população de 211 milhões de habitantes. E segunda dose acumulada, um pouco mais de 22 milhões, né? 22 milhões e 700 mil pessoas, o que dá um pouco mais de 10% da população. Então, nesse momento, a gente tem a vacinação em primeira dose, atingindo um pouco mais de 20% da população, 22%, e segunda dose um pouco mais de 10%. E aí a gente já pode fazer uma análise, digamos assim, podemos concluir que a vacinação está indo devagar, né? Isso aí não é surpresa para ninguém, né? Tá indo bem devagar, a gente está aí com 20% da população vacinada, enquanto temos alguns outros países com praticamente a totalidade ou pelo menos metade da população vacinada. Esse é mais um indicativo de que devemos estar atentos com o mercado de ações, porque apesar das empresas já estarem dando sinais de recuperação, e a gente vai dar um dado aqui que foi bem positivo essa semana em relação às empresas, a pandemia ainda não acabou, né? Todo mundo sabe disso, e isso reflete muito na circulação das pessoas, reflete muito na economia real, no dia a dia, né? Na facilidade aí que a gente tem para consumir, para fazer as coisas, para fazer a roda da economia girar. Então, a vacinação está indo bem devagar ainda, então é um sinal para a gente ficar alerta aí com essa alta das ações, não se empolgar tanto com isso. Bom, temos aí também dados da economia, e aí tivemos uma primeira notícia muito legal, muito positiva aí, que em alguns meses, que foram os dados do PIB, né? O Brasil teve um crescimento aí de aproximadamente 1% do PIB no acumulado dos últimos 4 trimestres, o que é um sinal de recuperação, né? Esse dado ele animou bastante os mercados essa semana, foi bem positivo essa notícia. Várias casas de análise, vários bancos internacionais também que atuam no Brasil já revisaram inclusive as projeções para o crescimento do PIB no final do ano até para mais de 5%, o que é surpreendente, né? Demonstra que já está começando uma recuperação, então já é assim um motivo de ânimo para a gente começar a ficar um pouco mais animado, mas tudo tem um mais. Volto a dizer, a inflação ela permanece alta, e não só alta, se ela estivesse alta porém desacelerando, dando sinais de queda, era melhor, mas a inflação está alta e está acelerando, está dando sinais de que vai subir mais. Então, temos uma notícia boa sobre a mesa aí, que tomou conta dos noticiários essa semana, animou bastante os mercados, as ações subiram, o índice está em recorde nominal. No entanto, devemos estar atentos porque tem essa questão da inflação que é muito séria. E a gente tem que cuidar disso. O Brasil já teve um problema aí de inflação descontrolada não muito tempo. Eu, né, é da minha geração, consigo ter lembranças sobre isso, né, da minha infância, né, finalzinho ali da década de 80, início dos anos 90, eu consegui ainda vivenciar um pouco disso, né, na prática ali, e no mercadinho vendo os preços sendo remarcados ali. Então vamos tomar cuidado, vamos estar atentos a isso. Então, no mercado em geral, as ações subiram essa semana, né? Boa parte justificado por essa empolgação justamente com a notícia do PIB. E eu diria aí, talvez uma das empresas que deixaram de surfar essa onda dessa semana, que poderia ter se beneficiado junto com Petrobras e outras tantas empresas que subiram bem. As empresas de varejo subiram bem, Via Varejo, Magazine Luiza, mas a Vale ficou um pouco de fora. E aí por quê? Ela está passando novamente por problemas com barragens, algumas tensões, algumas notícias aí não muito boas em relação a algumas instalações da Vale, e a ação está caindo. Inclusive hoje, né, na data de hoje, sexta-feira, está caindo também. Então ela acabou ficando um pouco de fora aí desse pequeno rally que teve na bolsa essa semana. Agora, para finalizar, a gente tem aí, vou trazer algumas informações das operações em abertas com o método Renda 20X.
As operações de renda instantânea, que são operações envolvendo vendas de put, são operações focadas para um rendimento mensal, ou seja, você tem dinheiro em caixa, ou tem títulos da renda fixa que você possa usar como garantia, até mesmo ações que você possa utilizar como garantia, e você pode vender opções de venda para obter uma remuneração sobre todo esse seu capital que seja muito maior do que a própria renda fixa e muito mais seguro que o investimento direto em ações. Essas operações estão indo muito bem, ainda faltam 11 dias para o vencimento. O vencimento vai ocorrer no dia 18 de junho agora de 2021 e elas já estão com mais de 90% do lucro total possível para essas operações. Deu em torno ali de uns 2 a 3% de lucro sobre todo o patrimônio e está indo muito bem a operação. Bom, com isso a gente conclui aqui a edição do piloto do R20X New. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário, o seu feedback, sugestões e a gente se vê no próximo episódio, semana que vem.